Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entende o que você está vendo quando você pega um traçado de eletrocardiograma? Porque alguns traçados, eles aparecem o tempo inteiro, mas poucas pessoas sabem reconhecê-los com segurança. Então hoje você vai aprender 6 padrões comuns de eletrocardiograma. São 6 padrões que todo estudante, profissional de saúde, todos nós deveríamos saber. Então vamos direto ao assunto, sem mais enrolação. Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós descomplicamos o eletrocardiograma para você, com noções práticas, explicações claras. Nós vamos juntos entender o melhor do coração em cada traçado, porque aqui entender é simples, como deve ser. Bora lá começar? Então, para começar a nossa aula aqui, nós vamos falar sobre ele, ritmo sinusal. Ele é o nosso ranking número 1 de padrões comuns no nosso dia a dia. É um ritmo natural do coração. Ele é comandado pelo nó sinoatrial, que é localizado no átrio direito. Se você ainda não sabe o que é ritmo sinusal, eu aconselho a você a olhar outros vídeos do canal, onde a gente explicou com muitos detalhes, com desenhos, com diagramas, como que você encontra e como que você faz o diagnóstico de um ritmo sinusal. Mas ele tem algumas características importantes que eu queria colocar aqui para vocês. A frequência cardíaca, ela varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. A onda P, sempre ela é anterior ao QRS, indicando que o estímulo parte do átrio. O intervalo entre a onda P e o QRS, ele é entre 0,12 e 0,20 segundos, ou seja, 3 a 5 quadrados pequenos. O complexo QRS ele é estreito. Quando eu falo que o complexo QRS ele é estreito, eu estou falando que ele é normal. Então, qual é a duração dele? 0,12 segundos. 3 quadrados pequenos. E o ritmo? O ritmo ele é regular. Os intervalos entre os batimentos eles são constantes. Então, se você olhar e contar a distância entre um R e outro R, ou um QRS para outro QRS, para o terceiro, para o quarto e assim por diante, eles sempre vão ser os mesmos. Então, qual a importância desse padrão? Esse padrão indica para a gente o seguinte, que o coração está funcionando normalmente em termos de condução elétrica. O segundo tipo mais comum de padrão eletrocardiográfico que nós destacamos aqui é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma das arritmias mais comuns. Ela ocorre quando múltiplos focos nos átrios disparam impulsos de forma caótica, desorganizando então a contração atrial. Então o que acontece aqui? O átrio ele para de contrair, aquele movimento de contração atrial. Se ele perde esse movimento, como o próprio nome já diz, fibrilação atrial, ele fica fibrilando, ou seja, não existe mais a contração. Então quais são as características no eletrocardiograma? A primeira delas e a mais importante de todas, a ausência da onda P. Que a onda P ela é uma onda positiva, bem definida, que nós já vimos em vídeos anteriores. Então, ao invés de você ter a onda P, você tem a linha de base ondulada, que nós chamamos de linha F, que é a linha de fibrilação. O intervalo RR, ou seja, um QRS e outro, eles são completamente irregulares. E a frequência? A frequência atrial ela pode chegar a 300 a 600 batimentos por minuto, mas o ventrículo responde de forma imprevisível. Então, a contração ventricular ela é totalmente irregular. Você não consegue ouvir e ver um padrão de regularidade entre os batimentos ventriculares. A importância. A fibrilação atrial, ela aumenta o risco de formação de coágulo nos átrios. Porque se você imagina comigo, o sangue fica parado lá dentro do átrio e o átrio fica se mexendo, então existe a possibilidade de formação de coágulos ali dentro, podendo levar a AVCs.
e isso em idosos e pacientes hipertensos com insuficiência cardíaca. Então vamos para o nosso terceiro padrão. Chamamos de flutter atrial. O que é um flutter? O flutter ele é uma arritmia supraventricular, caracterizada por uma ativação rápida, porém regular, dos átrios. Geralmente, ela vai entre 240 e 350 batimentos por minuto. Agora, diferente da fibrilação atrial, porque a fibrilação atrial ela é caótica e irregular, nós já vimos lá atrás. O flutter ele é mais organizado. Ele tem um circuito de reentrada no átrio, frequentemente é no átrio direito. Então esse circuito de reentrada ele é um só no átrio. Então por isso que o ritmo ele se torna regular. A fibrilação são vários. Então o ritmo é irregular. Quais são as características no eletrocardiograma? As ondas em dente de serra são visíveis, especialmente nas derivações D2, D3 e AVF. Essas ondas substituem as ondas P normais no ritmo sinusal. Se o ritmo não é sinusal mais e não tem a onda P, então nós vamos ter as ondas em dente de serra. Um detalhe, o intervalo RR continua sendo regular, porque ele é uma reentrada só. Mas ele também pode ser irregular dependendo da condução do nó atrioventricular, que fica entre os átrios e ventrículos. Falando agora então da importância clínica do flutter, nós falamos da importância no contexto sinusal, no contexto de fibrilação, agora vamos falar no contexto de flutter. O flutter também aumenta o risco de eventos tromboembólicos, ou seja, a formação de trombo, como o AVC, semelhante na fibrilação. E o tratamento pode incluir, então, controle da frequência, medicações para anticoagulação e também ablação por radiofrequências, com altas taxas de sucesso. Agora, o nosso quarto padrão, nós vamos falar, então, da taquicardia supraventricular, que nós conhecemos como TSV. Elas são arritmias que se originam acima dos ventrículos. Nós podemos, então, dizer de origem os átrios ou até a junção átrio-ventricular. Quais são as características eletrocardiográficas desse tipo de arritmia? A frequência cardíaca disso, ela geralmente está em torno de 150 a 250 batimentos por minuto. O complexo QRS continua estreito. Como ela é de uma condução um pouco mais rápida do que o sinusal natural, ela normalmente é menor do que 0,12, menor que 3 quadradinhos. A onda P não é igual à onda P sinusal, então nós temos uma onda P que pode vir antes, dentro ou no final do QRS. O ritmo continua sendo regular e tem início e término, geralmente são súbitos. É uma taquicardia com início e término súbitos. Qual é a importância clínica disso tudo? Ela pode causar palpitações, tontura, falta de ar. Ela costuma responder bem, né, a manobras, manobra vagal, por exemplo, ou administração de medicamentos, né, no caso adenosina, em ambiente hospitalar. Tá? Então você nota que é uma arritmia que responde muito bem a manobras vagais, mas quando a manobra vagal ela não funciona, você pode usar adenosina, mas isso é em paciente intra-hospitalar. Quinto padrão, infarto agudo do miocárdio, ou IAM. Ele ocorre quando há obstrução da artéria coronária, né, a artéria que irriga o músculo cardíaco. Isso leva a quê? Leva a isquemia e depois leva a necrose do músculo. Se isso não for tratado, primeiro a isquemia, depois a morte do miócito, né? A necrose muscular. Qual a característica no eletrocardiograma disso, então? Tá? Isso varia por fase. Então vamos identificar aqui. Ó. Na fase aguda, você tem elevação do segmento ST em pelo menos 2 derivações contíguas. Lembrando que qualquer alteração nós temos que ter 2 derivações contíguas de mesma parede para falar que você tem alteração naquela determinada parede.
Então, essa elevação do segmento ST, ele é o clássico supra de ST, que é o ST acima da linha de base do ECG normal. Pode haver também ondas Q patológicas, que são largas e profundas, igual está na imagem aí. Quando você tem uma onda Q dessa magnitude larga e profunda, indica necrose. E você tem também inversão de onda T, indicando isquemia residual. Tá? A onda T ela fica invertida. Qual que é a importância clínica disso? Isso é uma urgência médica. Então, porque se a gente entende que o infarto é uma obstrução de uma dessas coronárias, o tratamento emergencial se torna muito importante. O reconhecimento precoce, ele pode salvar vidas. Você fazendo a reperfusão rápida. Você pode usar medicamento, né, que a gente chama de trombólise, né, medicamentos venosos, que chamamos de trombólise, ou a angioplastia, né, que é a colocação de um stent, para poder reperfundir esse vaso, então, e salvar o músculo de uma necrose, né, tem uma necrose muscular. Em sexto e último lugar, nós temos a taquicardia ventricular, né? Nós chamamos de TV. O que é uma taquicardia ventricular? A taquicardia ventricular é uma arritmia mais grave do que as outras que nós falamos. Elas se originam, então, nos ventrículos. As outras, tanto fibrilação atrial como flutter, se originava nos átrios. Taquicardia ventricular se origina nos ventrículos, fora do sistema de condução normal. Lembra que o sistema de condução normal é átrio direito, nó atrioventricular, ventrículos. Então, se ela origina nos ventrículos, ela está fora do sistema de condução normal. É importante entender isso. Como ela não segue o sistema de condução normal do coração, ela pode evoluir para algumas outras coisas um pouco mais graves do que as arritmias anteriores. Por exemplo, ela pode comprometer, então, o débito cardíaco e evoluir para fibrilação ventricular, que é uma parada cardíaca. Se não for tratada rapidamente, essa fibrilação ventricular pode levar o paciente a óbito. As características no eletrocardiograma, como o próprio nome já diz, taquicardia ventricular, ela é uma taquicardia, então uma frequência elevada. Geralmente ela é entre 150 e 250 batimentos por minuto. E os complexos QRS agora aqui, diferente das outras arritmias que nós vimos, eles são largos, acima de 0,12 segundos, acima de 3 quadradinhos pequenos, pois a condução ela não segue o sistema His-Purkinje, que é o sistema normal do coração. E o ritmo? O ritmo geralmente ele é regular. Pode haver alguma dissociação entre as ondas P e o QRS. Eles podem ser um pouquinho independentes, mas geralmente o ritmo é irregular. Ela pode ser, então, vamos classificar aqui agora, elas podem ser monomórficas, quando o QRS tem uma mesma forma na taquicardia toda, ou polimórficas, quando os QRS são variáveis, né? Isso mostrando para a gente vários locais de despolarização desse ventrículo, né? Vários locais aonde esse estímulo origina. Então, uma causa muito comum dessa taquicardia ventricular, ela pode vir de cicatriz miocárdica, né? Como a gente conversou no item anterior, o infarto agudo do miocárdio, quando ele não é tratado adequadamente, ele pode evoluir com necrose. Essa necrose faz com que o coração tenha fibrose, e nessa fibrose você pode ter focos de despolarizações, né? Focos de estímulos levando a taquicardia ventricular, porque esses estímulos eles saem do ventrículo, né? Então, um infarto não tratado com cicatriz, ele pode desenvolver uma taquicardia ventricular. Vamos na importância clínica. Já foi notado por vocês que a taquicardia ventricular ela é bem mais grave do que as outras. Então, ela é uma emergência médica, tá? Dependendo então de quê agora? Da estabilidade do paciente. Se o paciente está grave,
ou menos grave, né? Vamos dizer desse jeito. O tratamento pode incluir, então, a cardioversão elétrica, que seria o choque, né, nos pacientes que estão instáveis, ou aquele paciente muito hipotenso, paciente rebaixado, paciente inconsciente. Ou, se o paciente tiver estável, uma pressão boa, consciente do que está acontecendo, você pode usar medicação. Né? Dentre das medicações mais comuns que nós usamos em hospital, nós temos a amiodarona. E nos casos onde é muito crônico isso, pode-se indicar então um desfibrilador interno, que nós chamamos de cardiodesfibrilador implantável, reconhecido, né, como CDI. A sigla CDI, ela é de cardiodesfibrilador implantável. Nesses casos são pacientes crônicos, né, crônicos de infarto evoluído com fibrose miocárdica, que tem uma tendência a ter taquicardias ventriculares, então você implanta um cardiodesfibrilador internamente, né, como se fosse um marca-passo, e isso daí aborta, então, arritmias graves até culminando em morte súbita. Então é isso, gente. Esses são 6 padrões mais comuns que você vai encontrar no eletrocardiograma. E reconhecê-los com segurança, isso pode fazer toda a diferença na sua prática clínica. E se você chegou até aqui, parabéns! Significa que realmente você está comprometido em entender o básico do eletrocardiograma, mas o básico com profundidade. Então continue estudando. Revise sempre que você precisar, e se você quiser se aprofundar ainda mais no estudo do eletro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder as próximas aulas. E aí, galera, eu voltei para falar com vocês a respeito de mais um padrão que é muito comum e acabei de lembrar, é uma extrasístole ventricular. Nós chamamos de ESV. A extrasístole ventricular é um batimento precoce, que se origina também nos ventrículos, fora do sistema normal de condução cardíaca. Ela interrompe o ritmo normal e é comum em pessoas saudáveis, mas também pode estar relacionados a algumas doenças cardíacas. Então, as características no eletrocardiograma. O QRS, ele também é largo, semelhante ao da taquicardia ventricular, geralmente acima de 0,12 segundos. Não tem onda P antes do QRS e ela pode ser isolada ou ocorrer em padrões que se repetem. Essas extrasístoles ventriculares a gente pode classificar elas em alguns tipos. Então vamos lá. Temos as isoladas, que são aquelas que aparecem sozinhas, que o próprio nome já diz que são isoladas. As bigeminadas, que em cada extrasístole eu tenho um batimento. As trigeminadas, cada uma extrasístole eu tenho 2 batimentos normais. Temos as pareadas, que são 2 extrasístoles ventriculares seguidas. E a TV não sustentada, que são 3 ou mais extrasístoles ventriculares consecutivas, porém durando menos de 30 segundos. Dentre as causas possíveis da extrasístole, nós podemos ter algumas: estresse, ansiedade, cafeína, álcool, tabaco, algumas cardiopatias estruturais. Então você nota que elas podem ser totalmente benignas ou também podem ter alguma origem estrutural de doença cardiológica, mas na maioria das vezes elas são benignas. Elas geralmente não trazem sintomas, mas os sintomas, quando presentes, são sensação de batimento forte, ou o coração pulando, né, que alguns pacientes relatam para a gente, as palpitações, a ansiedade, mas na maioria dos casos ela é assintomática. Obrigado, valeu e até a próxima.